Produção Podcast Clio. A museologia social é o estudo do fato museológico, que nada mais é que a relação entre os seres, os patrimônios e os meios. E vamos descobrir hoje o que o assunto desse episódio tem a ver com tudo isso. Hoje a gente vai falar sobre o Museu de Arte da UFC, o MAUC. Para apresentar este belíssimo programa, aqui quem vos fala, depois de sei lá quantos episódios sem conversar diretamente aqui com vocês, eu, Marina Gouveia, e comigo está o maravilhoso, esplendoroso, magnífico, invencível Gustavo Nalva. Não mereço tanto. Olá, queridos ouvintes, tudo bem com vocês? Estamos chegando mais um episódio aí, episódio especial. E lembrando que esse episódio foi proposto via o Forms que a gente tem aí. Então, ó, quer gravar com a gente? Vai lá no Forms. Isso aí, Museanders. Quem está aqui, a maravilhosa, se inscreveu lá no nosso formulário e a gente chegou nela e falou: maravilhosa, vamos gravar? Vamos! E quem tá aqui conosco é ninguém mais, ninguém menos que Graciele Siqueira, lá do MAUC. Muito bem-vinda, Graciele. Olá, Marina. Olá, Gustavo. Olá a todos os ouvintes do Museando. Uma alegria estar aqui com vocês hoje, conversando sobre museologia, sobre museu, arte, em especial sobre o Museu de Arte da UFC. Então, estou muito feliz de estar aqui, de ter sido selecionada, de ter sido chamada e de poder estar aqui hoje compartilhando um pouquinho com vocês essas experiências museológicas neste Nordeste brasileiro, neste Ceará. Então, vai ser bem bacana essa conversa sobre esse museu universitário. Perfeito, Graciele, muito obrigada por estar aqui. E a gente tenta sempre abrir nossos microfones para experiências diversas, para que a gente fure nossa bolha aqui do Sudeste e traga experiências do Brasil todo. Então você que está aí em qualquer outro canto do Brasil e quiçá mundo afora, por favor, entre em contato com a gente. Essas experiências são todas muito bem-vindas aqui. Graciele, conta um pouquinho pra gente de quem é a Graciele, o que te define, o que não te define, ou pra que se definir, não é mesmo? Pra que nos limitarmos? Se apresenta um pouquinho pros ouvintes, então. Quem sou eu? Eu sou uma mineira de uma cidadezinha do norte de Minas Gerais, ali na divisa do Vale do Jequitinhonha, chamada Bocaiúva, e que com seus 13, 14 anos, já pensando o que seria no futuro, ganhei um guia de profissões da minha irmã mais velha, que é historiadora, que era para eu começar a imaginar quem seria essa Graciele de alguns anos depois. E pesquisando profissões, eu tinha uma certeza que eu não queria ser professora. Sou irmã de professoras, amo a profissão, mas eu via sempre minhas irmãs trabalhando final de semana, à noite, às vezes trabalhando 3 turnos. Então era uma coisa que eu falei que eu não queria para mim, era ter que trabalhar em 3 turnos, ter que corrigir de prova final de semana, trabalho, É uma vida difícil, é uma profissão linda, Nos educa, nos forma, mas ela é muito desafiante, No Brasil. E ela me deu um guia de profissões para eu justamente me encontrar, Ou tentar me encontrar dentro da que eu queria fazer no futuro. E procurando, eu comecei a procurar pela área de comunicação social, Queria ir para essa área de jornalismo, queria ir para essa área. E eu fui começar a olhar quais universidades brasileiras, universidades públicas, tinham o curso, e encontrei a palavra museologia na Universidade Federal da Bahia. Isso em 96, 95, 96, ainda era aqueles guias físicos que se comprava em bancas de jornais. Nada como é moderno hoje, Nada tão fácil como hoje. E aí, olhando, vi a palavra museologia e, na época, minha irmã fazia mestrado no Rio de Janeiro.
ela viajava semanalmente para fazer as disciplinas lá na Severino Sombra, em Vassouras, e eu perguntei para ela, eu falei assim, olha, o que faz uma pessoa que estuda museologia? E ela falou assim, eu acredito que seja uma pessoa que trabalha em museus, mais do que isso, não sei. Ela, por quê? Eu falei assim, eu quero ser isso. Ela falou assim, não, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer as disciplinas essa semana e eu tenho uma professora que dá aula num programa na Unirio, que dá aula no mestrado de Memória Social e Documento, que é lá no CH, né, na Unirio. E aí, quando ela voltou na outra semana, ela me falou um pouco sobre o perfil do curso, sobre o que fazia, sobre o que estudava, e eu falei assim, não, eu quero ser isso, eu quero estudar para isso. E aí terminei o ensino fundamental, fui fazer o ensino médio, e em Minas, no final dos anos 90, estava iniciando uma política de vestibulares seriados, né? Ao final de cada ano do ensino médio, a gente fazia um vestibular e essa nota ia somando. E aí ela falou assim, não, a gente vai fazer um trato, você vai fazer o vestibular para museologia quando chegar na hora, mas você também vai fazer o seriado, ao final de cada ano você vai estudar. E minha irmã, assim, né, eu sou filha de agricultores, né, meus pais até hoje vivem num sítio lá em Bocaiúva, e nós somos 5 mulheres e um homem, nós moramos a vida inteira juntas, né? A gente se educou juntas, estudamos juntas, né? Tem umas diferenças de idade aí de 15 anos, 14, eu sou a caçula. Então, as minhas irmãs, vou falar sempre muito, né, nessa minha irmã que é historiadora, porque ela foi um farol, ela é um farol na nossa vida lá em casa, porque ela foi a primeira a estudar e levou todo mundo para estudar também. Ela colocou isso como prioridade para gente, junto com meus pais, e ela só falou comigo isso, né, que eu poderia fazer museologia, que ela ia me ajudar a fazer isso, que ela já tinha olhado onde tinha museologia, era na UFBA e na Unirio, e que quando chegasse a hora eu ia fazer esse vestibular, né, esse famigerado vestibular, museologia, mas que eu tinha que fazer esse seriado. E eu cumpri minha promessa, fiz os 3 anos do seriado, e quando chegou no último ano, eu exigi que ela também cumprisse a promessa dela e me mandasse fazer o vestibular lá em Salvador e na Unirio. E foi uma aventura, porque eu sou de uma cidade de 48 mil habitantes, né? E foi minha primeira vez que eu viajei sozinha. Então, para Salvador, foi uma epopeia, porque eu saí de Bocaiúva, fui até Montes Claros, peguei um ônibus até Feira de Santana, de Feira de Santana peguei um ônibus até Salvador, fiquei na casa de uns amigos da minha irmã que fazia agronomia em Viçosa, e fiz o vestibular da UFBA. E para o Rio foi do mesmo jeito. Entrei no ônibus que saía de Montes Claros, fui até o Rio de Janeiro e fiquei na casa de uns amigos da minha irmã que fazia enfermagem, que é formada em enfermagem, lá em Juiz de Fora, e fiquei na casa desse pessoal lá no Rio de Janeiro. Mas para o Rio eu desci em Juiz de Fora, porque eu ia descer, ficar na casa dessa família, de lá eu ia subir para o Rio de Janeiro com eles. Só que eu não podia contar para os meus pais que eu ia fazer museologia, né? Então a gente também fez um acordo, eu e minha irmã, que a gente ia falar que eu ia fazer faculdade, que eu ia tentar o vestibular para direito, para eles poderem deixar eu ir fazer o vestibular, né? Porque imagine, 99, 2000, ano 2000, a gente não tinha esse boom, essa valorização com todos os desafios que a gente tem hoje em 2024. Mas a gente sabe que em 2000 a situação dos museus no Brasil era muito precária, né? As políticas públicas para essa área estavam assim engateando em passos muito lentos, museus muito sucateados, serviço público muito difícil. Então tinha que ter uma estratégia para eles deixarem eu ir. Imagine, 2 agricultores falaram assim: minha filha vai estudar museologia, seja em Salvador, seja no Rio de Janeiro. E eu sei que, né, com o apoio dessa minha irmã, eu fiz esse vestibular, passei para as 2 universidades, né, e na Unirio eu passei para o primeiro semestre e para a UFBA eu fiquei na lista de espera, eu acho que era o 3º lugar na época da lista de classificação. E ela falou assim: você vai logo para o Rio de Janeiro, porque se você não for agora, você não vai depois. E nesse momento eu estava com a irmã estudando em Viçosa, fazendo agronomia, e aí foi um desafio, né, para os meus pais mandarem 2 filhas estudarem fora, mas eu fui.
E foi uma experiência muito bacana, porque, primeiro de vida, né? Tinha acabado de completar 18 anos, saí de uma cidade muito pequena, tinha pouquíssima experiência de visitar museus, de frequentar museus, até porque lá em Bocaiúva não tinha museus, lá em Montes Claros não tinha museus. Para a gente visitar museus, a gente tinha que ir para Diamantina visitar esses museus. E de fato, foi minha primeira experiência de visitar museus, foi em Diamantina, Museu do Diamante, Casa Chica da Silva, Casa Juscelino Kubitschek, e fui fazer museologia. E me encontrei, de fato, eu acho que nunca, em nenhum momento, houve pensar se eu queria ou não ser outra profissão. Desde aquele momento que eu vi aquele nome, museologia, que eu decidi que eu ia fazer esses vestibulares, que eu passei. E aí, quando eu falei para meus pais que não era direito, que era museologia, foi meio que assim, mas e aí, tu vai mesmo? Você não vai entrar na Unimontes para fazer alguma licenciatura? E eu, não, deixa eu tentar, se eu não der certo, eu volto e faço o que vocês quiserem, seja história, seja letras, seja ciências sociais, não tem problema, vou para a área de humanidades de qualquer jeito. E fui, fiz, me encontrei, assim, então desde o início eu, na museologia, eu fui fazer estágio voluntário, fui participar de bolsa de forma voluntária, atuei no Museu Nacional a partir de 2003, no núcleo de museologia, no setor de museologia que organizava as exposições. Então, tive uma experiência riquíssima com a Teresa Baumann, que era a museóloga responsável à época do serviço de museologia, da montagem, das manutenções, das novas exposições do Museu Nacional. Então, eu vi sala do Egito ser montado, sala de cultura pré-colombiana, frescos de Pompeia, arqueologia brasileira. Então, para mim foi muito rico estudar ali, fazer estágio no Museu Nacional. Fui monitora de disciplinas técnicas da museologia, então eu entrei como voluntária porque eu queria muito ser monitora de alguma disciplina técnica. Depois eu fiquei como monitora até me formar. Ao me formar em 2005, eu, junto com o professor Ivan Coelho de Sá, ele estava começando a organizar os arquivos da Escola de Museologia, e eu comecei a frequentar ali a escola de forma mais assídua, e comecei a organizar com ele aqueles documentos. Então, a gente entrou numa aventura de pensar uma preservação dessa formação em museologia no Brasil, organizando os primeiros documentos dos primeiros estudantes de museologia que foram estudar no curso de museus do Museu Histórico Nacional. Fiquei lá com ele até 2007, e aí em 2007 eu passei no mestrado em museologia também, lá na Unirio. Ganhei uma bolsa no Arquivo Público do Estado do Rio de Janeiro para trabalhar na área de conservação fotográfica. Passei pelo Museu Castro Maia, passei pelo laboratório do IFAM, e em 2008 eu comecei a fazer concurso público, né? Até porque viver de projeto a cada 6 meses, a cada 1 ano, você encerrar um ciclo profissional, começar do zero, esperar uma nova chance de ser contratado, é um desafio, né? A gente sabe disso. E aí eu comecei a estudar para concurso, já estava entrando no 2º ano do mestrado, já tinha feito as disciplinas obrigatórias, e eu falei assim, não, agora é hora de conciliar o tempo e de me preparar para passar em um concurso público. Então os primeiros era assim, tinha uma vaga, eu ficava em 2º ou 3º lugar, tinha 2 vagas, eu ficava em 3º. Então eu fui fazer concurso para a Prefeitura de Porto Seguro, Prefeitura de Belo Horizonte, fui fazer concurso do IFAM na época, que era para os museus do IFAM, né? Então chamaram 40 pessoas, eu fiquei por uma pessoa ser chamada. E aí saiu esse concurso para museóloga aqui para a UFC. Uma colega, uma amiga, que era do Museu Nacional, tinha vindo para um concurso em 2004 para cá, passou e veio morar no Ceará, e numa volta dela em 2008, no Rio de Janeiro, a gente se encontrou na Casa França Brasil, e ela falou comigo assim, olha, vai abrir concurso para museologia
para o UFC. Se você quiser tentar, você fica lá em casa, você vai ter hospedagem gratuita e você vai ficar lá em casa com a gente para fazer a prova. E aí eu falei assim, tá certo, quando sair o concurso, você me avisa que eu vou fazer. E aí liguei para minha irmã, né, essa minha irmã mais velha, e eu falei assim, Vânia, saiu o concurso para o UFC, eu queria muito fazer, mas é caro, eu não tenho como chegar no Ceará com esse valor da bolsa que eu ganho no arquivo do estado do Rio de Janeiro. Né? Na época, acho que era R$ 450, gente, olha. Né? Acho que era menos que o salário mínimo. E aí ela falou assim, não, se inscreva. Se chegar na época, a gente conseguir achar uma promoção de passagem, você vai para o Ceará, você faz a prova. Né? Mas não deixe de se inscrever. Faça a inscrição que depois a gente vai dando um jeito em cada etapa. E aí eu me inscrevi, a gente ficava olhando de madrugada, assim, aparecia aquelas promoções da Gol, da Latam. E aí um dia saiu, e o concurso aqui foi uma coisa muito curiosa, porque foi num final de semana de Semana Santa. E a gente sabe, depois que a gente vem morar no Ceará, que chegar no Ceará nas férias e nos grandes feriados é muito caro. Né? Mas apareceu uma promoção, eu comprei essas passagens, falei com minha amiga, olha, fiz minha inscrição, comprei a passagem e eu vou fazer esse concurso. E ela, não, você vai ficar aqui em casa. E, né, vim, fiz essa prova. Como era um feriadão, muita gente desistiu de fazer, então só teve 3 concorrentes para uma única vaga. E eu lembro que uma colega da Chácara do Céu, quando eu vim fazer a prova, estava muito triste, porque eu fazia as provas e ficava ali na boca. E ela falou assim, olha, só mentalize que você precisa de uma vaga e que essa vaga é sua. E eu falei assim, tá certo, vou mentalizar isso, mas, né, é sorte. Concurso também é equilíbrio emocional, é inteligência emocional. E eu fiz essa prova em maio de 2008, e em agosto de 2008 eu já estava sendo chamada para entregar a documentação, e em setembro eu tomei posse, né? E eu sempre, quando eu ia fazer um concurso, eu queria visitar os museus que eu possivelmente poderia ir trabalhar. E quando eu vim para o Ceará, eu falei assim, eu não vou visitar esse museu, não vou visitar nenhum museu da universidade, eu vou em outros museus da cidade, mas os museus da universidade eu quero passar longe, eu não quero nem visitar, porque, sei lá, né, vai que isso é um presságio, né, a gente tem nossas crendices, e eu só vou entrar nesse museu no dia da minha posse. Se essa vaga for minha, eu só entro lá no dia da posse. E assim eu acho que essa inversão do seu hábito foi o que fez você passar. Foi a sua não crendice. Pois eu também acho que foi. E aí, em 30 de setembro de 2008, né, eu tomei posse na UFC, fui lotada no Museu de Arte da Universidade Federal de Ceará e descobri um mundo incrível, desafiador, difícil, mas com muita criatividade, com muita vontade de aprender. E eu vim, né, sempre falava que eu ia ficar os 3 anos do probatório e que se nesses 3 anos não desse certo, se eu não me adaptasse, eu ia pedir minha redistribuição para Minas Gerais, para algum outro lugar. E tô aqui há 16 anos, né? Então, aparentemente deu super certo, né? Então eu acho que acabou dando muito certo, né? Acabou sendo, para mim, uma descoberta muito bacana. Eu falo que todos os dias eu me formo como museóloga, todos os dias eu aprendo algo novo, sou colocada, os meus conhecimentos são colocados à prova sempre, a minha experiência, a minha expertise. E em 2018, com a aposentadoria do antigo diretor do museu, que era um professor da Faculdade de Arquitetura e que ficou no cargo, né, e que me ensinou tudo sobre o Museu de Arte da UFC. Eu tenho, né, um sentimento de gratidão muito grande a ele, porque quando eu cheguei, né, primeiro ele ficou desconfiado, achando que eu não ia ficar muito tempo no museu, achando, né, que uma pessoa que estava vindo do Sudeste ia vir, ia ficar um tempo e depois, na hora que fechasse o probatório, eu iria embora e aí teria que abrir um novo concurso para o museu. E aí ele me ensinou tudo sobre o museu, me ensinou assim, de coisas
básicas, né, a experiência de vida, a política institucional, a administração pública, a comunicação com o artista visual, os artistas plásticos. E em 2018 eu fui convidada a assumir a direção do museu, né? Eu brinco que eu já estou no terceiro reitor, entrei no final de uma reitoria, peguei 4 anos de uma reitoria bem delicada, né? E estou dentro de uma nova gestão que começou há 7 meses. Então, participei de muitas coisas aqui no Ceará, ajudei muito no sistema estadual de museus, dei muita oficina de forma gratuita ou com valor simbólico no interior do estado, né? Eu falo que assim, tudo foi para eu ficar no Ceará. Né, o museu, o acervo do museu, a experiência de estar dentro de uma universidade pública, né, que é referência aqui na região, o vínculo com o sistema estadual de museus, o respeito profissional que eu tenho dos colegas que trabalham aqui no Ceará, a relação de construção coletiva que aqui é muito forte. Então, essa sou eu, que ainda estou aprendendo, ainda estou todo dia aprendendo a ser museóloga, né? A ser museóloga numa terra que não tem formação em museologia, que tem poucos profissionais museólogos, né? Mas que tem muita gente trabalhando para fazer uma museologia diferenciada aqui, uma museologia respeitosa, uma museologia participativa. Então, eu tenho uma gratidão imensa a essa cidade, a esse estado, né? E essa universidade, esse museu que acolheu essa estrangeira que já migrou um pouquinho por esse Brasil. Tá certo. Você falou sobre as universidades, realmente, no começo dos anos 2000 só tinha a UFBA e a Unirio, né? Todas as universidades, até o FMG, a de Ouro Preto também, a UFOP, os cursos de museologia vão surgir ao longo dos anos 2000, aí, principalmente dos primeiros governos do Lula, e aí que vai começar a surgir mais os cursos de museologia, né? Perfeito, eu adorei a história toda, né? Porque parece que foi quase linear, assim, até você chegar no mal, que foi o universo agindo, né? Tava prometida. Para que você chegasse até aí. É muito, muito legal. E eu acho muito interessante quando qualquer profissional da museologia, em suas várias frentes, assume que aprende a todo momento, se desafia a todo momento, como se não houvesse sempre um estado perfeito, de perfeição, né, a ser alcançado, mas sim um aprendizado constante. Também acredito bastante nisso. Muito obrigada pelo seu relato. Então, agora conta um pouquinho pra gente, Graciele, você que sabe muito do museu, como ele foi criado, por favor. Bom, o Museu de Arte da Universidade Federal do Ceará, ele tem um processo que eu considero muito curioso, né, muito peculiar. Primeiro, é o primeiro museu de arte do estado, né? É um museu que nasce dentro de uma universidade que até hoje não tem curso de artes plásticas, não tem curso de artes visuais. Então, ele não nasce da produção de estudantes, ele não nasce da produção de professores, de técnicos administrativos. Ele nasce de um grande objetivo de uma gestão, né? Logo que se cria a Universidade do Ceará. Né? Muita gente fala assim, mas por que é Malque se não tem um F aí no meio? Poderia ser Malfice, né? Porque quando o museu foi criado, as universidades não eram federalizadas, né? Ele foi criado na década de 60, em 1961, então era a Universidade do Ceará, era a Universidade da Bahia, era a Universidade de Pernambuco, era a Universidade do Brasil, era a Universidade de Minas Gerais. A federalização ela acontece ali a partir de 63, 65, 67, né? Que as universidades federalizam. E aí, quando elas federalizam, o Malque não incorpora o F, né? Ele continua sendo Malque. Então, hoje o pessoal chama Museu de Arte Universitário Contemporâneo, Museu de Arte Universitário e Cultura. Os nomes e os apelidos que o Malque ganha, né? São muitos, por conta dessa não incorporação da sigla F da letra F na sua sigla. E o Malque, assim, ele, na realidade, ele é criado em 61, mas o processo de pensar esse museu, ele começa em 48. Né? Em 48, no Ceará, existia as
as faculdades isoladas, né? Era curso de engenharia, curso de direito, curso de medicina, curso de odontologia. E na faculdade de Direito, sempre muito aristocrática, né? Não muda até hoje, mas era muito mais. Em 48, uma turma de professores e alunos, ao final do seu ciclo formativo, eram mais ou menos 10 pessoas a 12 pessoas, decidiram formar uma embaixada, a Embaixada Clóvis Bevilacqua, e fazerem um tour cultural pela Europa. Né? Então, eram 4 professores e 7 estudantes, se não me engano, se não me falha a memória agora, que ia passar por Paris, Itália, né, França, Itália, Espanha e Portugal para visitar museus, instituições de cultura e o sistema educacional. E a primeira parada foi em Paris, né? A universidade ainda não existiam esses cursos isolados, e em Paris, na década de 40, tinha um cearense muito ilustre, né, para a arte do Ceará, que é o Antônio Bandeira, né, que é um dos maiores nomes do abstracionismo brasileiro, abstracionismo mundial, é o Antônio Bandeira, que é um cearense que morava em Paris na década de 40. E lá, essa comitiva, o cearense, ele gosta muito de chegar nos lugares e encontrar os seus, né, não é parentes, os seus conterrâneos. Os compatriotas. Compatriotas, isso. Obrigada, Gustavo, pela ajuda. E quando essa embaixada chega em Paris, eles acionam a embaixada brasileira para chamar o Antônio Bandeira para integrar esse grupo. Então, coube ao Antônio Bandeira ser o cicerone, seu guia, seu chefe da expedição em Paris. Ele que ia decidir o que esse grupo ia visitar, quais eram os lugares, né? Então, Bandeira vai levar esse grupo para visitar os museus de arte, os ateliês de artista, os bairros mais culturais de Paris. E nesse grupo tem um cearense que é nascido no Crato, dentro das tipografias, né, nordestinas, que é o Antônio Martins Filho, que viria a ser o primeiro reitor e fundador da universidade em 1954. Então, quando esse grupo chega em Paris e é levado pelo Bandeira, e a gente fala que é o encontro de 2 Antônios, Antônio Bandeira e Antônio Martins Filho. Em Paris e nos museus, o Martins Filho se encanta, ele fica deslumbrado com esse lugar da arte. E o Ceará, na década de 40, já tinha o Salão de Abril, que é o segundo salão mais longevo do Brasil, né? Já tinha a Sociedade Cearense de Artes Plásticas, que era um grupo de artistas que se reuniam, que é a SCAP, que se reuniam para discutir arte, para trabalharem de forma coletiva, para quem estudou, quem teve acesso aos livros, quem viajou, trocasse as experiências. Então, de alguma forma, a SCAP era um ateliê coletivo e tinha o Salão de Abril, que era esse salão que ia colocar como um espaço anual, né, essa produção artística da cidade, do estado. E o Martins Filho volta dessa viagem muito impactado, né? O grande problema dessa viagem é que a gente não tem registros fotográficos, a gente só tem os documentos do Martins Filho, porque quando eles chegam em Portugal ou na Itália, eles ou são furtados ou perdem a mala com a câmera fotográfica. Então só existe um único registro dessa embaixada em Portugal, né? Mas ele narra, o Martins Filho, ele, né, fez uma coisa em prol da sua memória que é muito interessante, ele escreveu tudo que ele fez, então a gente também conta essa história a partir dessa escrita institucional, oficial desse reitor, e a partir também dos primeiros artistas que se envolveram no processo de criação do museu. E aí, em 48, ele volta, a gente brinca que ali foi plantada a imaginação museal do Museu de Arte da Universidade do Ceará. Em 54, a universidade é criada oficialmente,
e em 55 ela começa a funcionar. Em 57, o que ele faz? Eu falo que ele é muito visionário, que ele era muito sagaz, ele era muito esperto. Ele começa a chamar um grupo de artistas, críticos, intelectuais, para pensar esse museu que viria a ser criado. Então, era um grupo de artistas locais, artistas de outras regiões que moravam no Ceará, para começar a pensar esse museu e comprar acervos para esse museu de arte. Ele tinha o plano de fazer 2 museus, né? Um museu de arte voltado para a cultura popular, porque ele é nascido no Cariri cearense, e para quem mora no Ceará, e vocês vão visitar o Ceará em agosto, dentro do Fórum Nacional de Museus, vocês vão perceber o quanto, mesmo a gente estando em Fortaleza, o Cariri, ele pulsa, ele é muito presente, né, na cultura local, na cultura do estado, é um pulso, é um coração que não para de bater. O Cariri é um dos lugares mais incríveis que se tem nesse Brasil para se visitar, ali Juazeiro, Crato, Barbalha e as cidadezinhas menores, assim, recomendo, né, quem for viajar pelo Ceará não é só praia, o Cariri é incrível, é maravilhoso. Então ele tinha essa vontade de preservar essa produção dos artistas populares nordestinos, né, por conta do Cariri, e queria também esse lugar que ele rememorava dos museus da Europa, né, essas grandes coleções de pinturas, desenhos, esculturas, esse museu de arte tradicional, esse museu bem tradicional mesmo, é o que ele queria. E aí ele começa a comprar acervos, né, de artistas que tinham acabado de falecer, fez grupos para migrar pelo Ceará, comprando xilogravura, comprando esculturas em barro, cerâmica, madeira, tanto aqui no Ceará quanto no Rio Grande do Norte, na Paraíba, em Pernambuco, na Bahia, em Minas Gerais. Então a gente tem coleção de pedra-sabão, tem coleção de mestre Vitalino, tem a cerâmica da Bahia, tem a madeira do Rio Grande do Norte. E também manda comprar coleções na Europa, né? Reproduções de cartazes europeus, compra gravuras da Escola de Paris, compra gravuras japonesas. Então ele tem um plano muito audacioso de fazer um museu em nível local, nacional e internacional, com esse encontro de acervos, né? E aí esse acervo vai se formando. Mas, paralelamente a essa formação desse acervo, ele usa a reitoria também como espaço expositivo. E entre 57 e 61, quando o MAUC é criado, né, ele fica fazendo exposições de artistas no que a gente chama Salão Nobre da reitoria da UFC. E a reitoria da UFC já recebeu Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Juscelino Kubitschek, Tônia Carreiro, e outros nomes da cultura nacional e internacional. Então, o Salão Nobre da UFC sempre foi, de fato, esse salão para transitar a ciência, a cultura, as artes, e aí ele ficava fazendo essas exposições lá e comprando esses acervos. Em 59, um colégio que funcionava em frente à sede da reitoria da UFC, que é um colégio tradicional de freiras, decide se mudar para uma área nobre da cidade, né? Onde hoje o museu está localizado, era uma área de chácaras, né? Grandes chácaras, era, né, a parte dos grandes donos de chácaras, de fazendas, né? Hoje é a área central de Fortaleza. Esse colégio de freiras, esse internato, estava se mudando para a área nobre de Fortaleza. E ele vai e compra o prédio para instalar o museu, né? Então, esse museu, quando ele é inaugurado, ele já tem sua sede própria, ele já tem seu acervo, ele já tinha mandado os profissionais que iriam atuar a estudar museologia no Rio de Janeiro, na Espanha, na França, a fazer visitas e cursos e estágios nos museus do Rio de Janeiro, no Museu de Arte Moderna, no Museu Histórico Nacional, no Museu Nacional. Então ele tinha um projeto bem audacioso. Eu falo assim, por isso que eu falo que o MAUC ele é muito curioso, o MAUC ele é muito instigante, não só por ser o primeiro museu de arte do estado do Ceará, não só pela história dele, mas por como ele vai se constituindo enquanto um equipamento cultural
cultural importante para o Estado. Graciela, eu fiquei curiosa, você já deu dicas do que tem no acervo, né? Um acervo bem diverso, rico. O que você destacaria, assim, tipo, alguns elementos de destaque desse acervo? Bom, o primeiro destaque que eu daria é o acervo de gravura. É um dos maiores acervos de gravuras que se tem em coleção pública. É claro que nada supera o do Museu Nacional de Belas Artes, né, porque a Escola Nacional de Belas Artes recebia todas as gravuras que os artistas que passavam pela academia produziam, né, nada substitui. Mas, assim, em termos de Nordeste brasileiro, eu considero que seja uma das maiores coleções de gravura. E não só gravura popular, porque só de gravura popular, de estilogravura, entre as estampas e as matrizes, são aproximadamente 2.000, 2.200, né? De acordo com um professor que era pesquisador de cultura popular e que faleceu durante a pandemia, professor Gilmar de Carvalho, que já havia pesquisado muitos cordéis de gravura popular, ele dizia que era a maior coleção de gravura popular nordestina no museu público, é a do Malc. Né? E além disso, a gente tem outros conjuntos de gravuras, porque o Ceará tem uma tradição muito grande na gravura, né? Seja na gravura popular, seja na gravura, na lito, na linóleo gravura, na gravura em metal. Então, o Ceará tem uma tradição muito forte com a gravura. E aí tem o acervo do Antônio Bandeira, né? Porque o Bandeira fez a primeira exposição individual do Malc, assim como ele inaugurou o MAN da Bahia, ele inaugurou o Museu de Arte da UFC. É uma coleção que não é a maior, mas, né, de acordo com Vera Novis e outros intelectuais, é a coleção do Bandeira mais importante em museu público. Tem uma coleção de cultura popular, entre madeiras, santos populares, figuras populares, que é incrível, né? Eu acho que a gente conhece muito o Nordeste, eu conheci muito o Nordeste, muito o Ceará, por meio desse acervo de esculturas populares, né? E além de um acervo de livros, porque paralelamente à criação do museu, a formação do acervo museológico também se formou um acervo bibliográfico. Então, o Malc tem uma biblioteca setorial desde o ano de fundação, né? Então, isso é raro, porque assim, não, a gente não tem muita coisa no Ceará, mas esse museu ele tem que nascer dentro dos tripés, né, da museologia, que é preservar, pesquisar e comunicar, mas também tem que ter publicações para que essas pesquisas funcionem, né? Hoje tem um arquivo que foi se formando ao longo dos anos, que é um arquivo com a memória institucional, que é um arquivo muito precioso, e além do arquivo institucional, tem um arquivo pessoal de um suíço que vem para o Brasil na década de 40, durante a Segunda Guerra, que foi o artista, né, que produziu toda a campanha de migração dos trabalhadores nordestinos para o Nordeste, para a campanha da borracha, né, para a Batalha da Borracha. Então, toda essa produção desse artista ficou, a família doou para a universidade após a morte dele, e esse acervo tem a chancela da Unesco como memória do mundo, né? Então, é um museu que tem, assim, as preciosidades nas suas 3 tipologias de acervo. Se você for entrar na coleção de bibliográfica, você vai encontrar cordéis raríssimos, né? Se você entrar no acervo arquivístico, tanto o acervo institucional, todos os cartazes e catálogos de exposições, como essa campanha da Batalha da Borracha, que é preciosíssima, está nesse acervo. E além do acervo o acervo museológico, que ele é uma joia rara, numa coleção pública. Eu digo que ele é muito similar à coleção do Castro Maia, no Rio de Janeiro, né, lá do Museu da Chácara do Céu. Vai ter cultura popular, vai ter arte estrangeira, vai ter arte nacional, vai ter de tudo um pouco para mostrar essa diversidade desse acervo, e que é um acervo moderno, né? A gente não transitou muito por uma contemporaneidade. É um acervo que fincou suas raízes, né, e suas bases neste estado moderno, ali a partir da década de 50, década de 60, e esse acervo está baseado nesse modernismo brasileiro ali da década de 40, 50 das artes plásticas. Então, é um acervo que eu sou suspeita para falar, porque eu acho ele precioso e incrível. E pouco estudado ainda. Somos suspeitos. Eu também tô louco agora. Nem vai precisar do Fórum de Museus, não. Eu vou pro Nordeste, vou pro Ceará, pra Fortaleza, só pra conhecer
conhecer ele. Eu achei, você falou assim sobre gravuras que não, tipo, tem um acervo, mas tem outro que é maior. Mas, cara, independente, tem museus que tem, mesmo que ele tenha uma peça, vai depender da comunicação que você tem com essa peça, né? Do jeito que essa peça te afeta. Então, eu acho que por ser, como você disse, o primeiro museu de arte do Ceará, eu ainda não tive contato, e traz muito essa arte, que seria tipo um artesanato mesmo, a princípio, né, das regiões em volta, do Cariri, como você disse, da Bahia, até de Minas. Eu acho que, pelo menos para quem visita e é brasileiro, é do local, deve ser algo assim, bem aconchegante, bem acolhedor, né? Sim, eu acho assim, né, o mal que é aquele cubo branco, né, aquele cubo branco tradicional desses museus modernos, né, da década de 60, mas o acervo dele, ele traz a gente para um... Não gosto de falar até para um regionalismo, mas como é um acervo que retrata muito essas figuras, esses causos, né, em especial o acervo de cultura popular, né, para esse Brasil profundo, tão desigual, tão diferente, tão rural, tão sertanejo, né, tão acolhedor, tão cheio de religiosidades. Então ele tem essa vertente, mas também tem uma vertente, por exemplo, do Aldemir Martins, né, a importância do Aldemir Martins para o desenho. É o primeiro artista brasileiro a ganhar uma Bienal de Veneza com desenho, né? Imagine, isso é um privilégio, uma raridade tão grande. De ter uma coleção do Bandeira, de ter Chico da Silva, que recentemente esteve aí na Pinacoteca de São Paulo, né, que é um artista indígena, né, que foi descoberto, reconhecido, identificado, cruzado o caminho dos marchands, né, dessa arte galerista ali na década de 40, 50, 60, até os anos 80, quando ele faleceu, né? Então, você tem um acervo que ele traz muito dessa diversidade, dessa produção artística local. Então, ele traz um aconchego, né? Porque a sua história é muito acolhedora e o trabalho que a gente faz dentro dessa instituição para que esse museu, né, não seja aquele espaço frio. A gente sabe o desafio dos museus de arte de serem lugares acolhedores, né? A gente vive isso. A gente sabe que, né, a gente na universidade tem 3 grandes museus. É o Museu de Arte, a Casa de José de Alencar, né, que é um acervo de antropologia, né, que traz a memória do literato José de Alencar, e tem a Seara da Ciência, que é um espaço de ciência na universidade, né? Então, assim, durante um ano, a gente sabe que a Casa José de Alencar e a Seara da Ciência tiveram 50 mil, 60 mil, 100 mil visitantes, e o mal fica ali na sua casa dos seus 20 mil visitantes, e a gente, né, é muito feliz, porque a gente sabe o desafio que é levar jovens, adolescentes, né, para esses espaços de arte. Para os museus de história, para os museus de ciência, as escolas fazem e prestam esse serviço muito bem, né? Tem essa parceria muito forte com os museus, mas para os museus de arte é um trabalho assim cotidiano, de formiguinha, de convencimento de que a arte ela cruza nossas vidas, que o que a gente vai ver dentro desse museu, a gente vai ver quando a gente circular pela cidade, quando a gente for no teatro, quando a gente for no cinema, quando a gente for nas próprias praias, quando a gente circula pela cidade. Então, os espaços de arte, eu acho que eles têm um desafio muito grande em serem acolhedores, né? Mas a gente pegou essa missão, né? Acho que é uma das grandes das missões do MAUC, é de ser um espaço que acolhe a cidade e não só a universidade, porque ele é um museu universitário, ele pertence à Universidade Federal do Ceará, mas ele, como é o primeiro museu de arte do estado do Ceará, ele não pode e nem deve, e nem é nossa missão se fechar dentro desse espaço, né? Ele é da cidade. Eu ia até, pensando no andamento da nossa conversa, perguntar exatamente isso, qual seria então a principal função ou propósito
propósito de ser do MAUC, né? Porque enquanto museu universitário tem alguns compromissos com a universidade em relação à pesquisa, extensão, cultura, não sei das quantas, não sei como é que chama aí, né? Esses tipos de programa, mas como que você explicaria então para os nossos queridos ouvintes museanders o propósito de ser do MAUC? A gente fala lá no museu, né? Isso é uma equipe hoje, nós somos uma equipe de 13 pessoas, 14 pessoas, né? Assim, 14 servidores públicos lotados no museu, né? Quando eu cheguei esse museu tinha 4 pessoas, 3 pessoas. Eu fui a 4ª mosqueteira em 2008 a integrar essa equipe, né? Esse museu tão potente, tão maravilhoso, tão incrível, né? E assim, quem entra para trabalhar no MAUC é aquilo, ou ama ou deixe, né? Porque é um desafio, né? Gerir é um desafio, trabalhar é um desafio, fazer uma série de coisas por questões estruturais, né? A gente está dentro da universidade, a gente sabe que a prioridade da universidade é ensino, pesquisa e extensão, né? Na hora que chegam os recursos, eu sempre brinco, na hora que chegam os recursos, a extensão, a cultura, é o último a receber. Mas quando vai ter os cortes, nós somos os primeiros da fila, né? É um desafio que a gente precisa mudar, né? E eu acho que ao longo desses últimos, né? E eu vou falar dos últimos 15 anos que eu tô lá, e não é um mérito meu, é um mérito de equipe mesmo, a gente conseguiu mudar muito isso na mentalidade da gestão da universidade. Né? A gente entende que a prioridade é o ensino, que os estudantes eles precisam ter salas de aulas confortáveis, que eles precisam ter os professores ali, que eles precisam ter os livros nas bibliotecas para eles poderem se formar. A gente entende tudo isso, mas que a cultura é um eixo transversal. Se a cultura não fosse tão importante, esse museu não teria sido criado junto da universidade, né? As casas de cultura não teriam sido criadas junto com a universidade, que são onde tem as formações em línguas estrangeiras. A Casa de José de Alencar não teria sido criada a partir do Instituto de Antropologia. Então, a universidade precisa entender que a cultura, dentro da sua estrutura, ela é prioritária, ou deve estar ali junto com o ensino e a pesquisa, né? Então, é um desafio constante transformar esse lugar que passa por esses desafios de administração pública, porque a gente sabe que na hora do corte a faca vem primeiro no nosso orçamento, né, no orçamento que a gente já não tem garantido, né, porque os museus universitários brasileiros das instituições, eles não têm um orçamento, a gente disputa os orçamentos dentro da universidade com outras demandas, e é o primeiro a sentir o corte. Mas como é que a gente vai transformar esses lugares? Como é que esses lugares vão ser legais? Como é que as experiências de público e com os públicos ela vai ser diferenciada? Se tiver investimento, se tiver equipe, se tiver pessoas ali, se tiver um tratamento humanizado, se tiver um tratamento diferenciado, se a gente tiver diversidade, né? Um museu não basta ter museólogo. É ótimo que todos os museus, o ideal é que todos os museus tenham museólogos. Mas museu que tem arquivo tem que ter arquivista, museu que tem biblioteca tem que ter bibliotecário, museu que tem educativo tem que ter educadores, tem que ter historiadores, museu que produz pesquisa tem que ter historiador, tem que ter historiador da arte, tem que ter cientista social. Para um museu funcionar, precisa de administrador, né? As pessoas não fazem as coisas só das suas cabeças, né? Hoje a gente tem uma série, tem TCU, tem secretarias de governança cobrando a gente o tempo inteiro, mas além da parte burocrática e administrativa, como é que a gente humaniza esses espaços? Como é que a gente escuta, né? Então a gente tem um desafio muito grande dentro da universidade de dialogar com os estudantes, né? Então a gente tem programas de bolsas, né? A gente fala lá no MAUC, aparece bolsa vai abrir um edital, uma pró-reitoria de inovação. A gente tenta, né? Porque assim, por que a inovação ela só pode ser para a área científica, só para as áreas tecnológicas, né? Por que um museu não pode ser um espaço inovador? Por que a gente não pode pleitear uma bolsa para um educativo ser inovador, né? Tem bolsa de extensão, tem bolsa de cultura que é natural, mas quais outras bolsas? E a presença dos estudantes, né? Eu acho que um grande diferencial dos museus universitários para os outros museus é essa relação direta que a gente tem com esses
estudantes que passam pela universidade, 4, 5, 8, 10, né? Quem entra na graduação e sai no doutorado passa no mínimo 12 anos dentro de uma universidade. Né? E é tão bacana poder contar com esse público que modifica nosso pensamento. Eu falo que a gente não tem condição de engessar dentro de um museu universitário quando a gente tem bolsista, porque todo ano chega alguma coisa nova para a gente discutir com eles. Eles vão trazer temáticas, eles vão trazer as discussões que estão em sala de aula, que estão nas pesquisas, vão colocar para a gente. E a gente vai ter que se balançar, se coçar, se movimentar para a gente poder aprender junto, para a gente não ficar permanente, né? Porque as instituições são permanentes, ok, são, né? Tá aí na definição e tá tudo bem. Mas a gente não precisa ser permanente nos nossos conceitos. Então, o que a gente tenta fazer no MAU, que é um trabalho humanizado mesmo, né? Desde os vigilantes que ficam lá na porta do museu, a recepção, ao educativo, a equipe que trabalha no museu, é um discurso de, primeiro, ser empático com quem chega, né, ser simpático, porque a simpatia, ela fideliza as pessoas que visitam o Museu de Arte. Quando você chega, você é bem acolhido pelo vigilante, pelo recepcionista, pelo núcleo educativo. A chance desse público voltar, ela é imensa, né? Então precisa ter esse acolhimento. E a gente que está no dia a dia da burocracia, na parte administrativa, a gente também precisa estar atento a isso, né? Então, para mim, um dos grandes diferenciais que a gente tem por ser um museu universitário é essa possibilidade diária de não ficar engessado, de não ficar cristalizado, porque os bolsistas, os estudantes, eles fazem questão de nos tirar das nossas caixinhas, de tirar desse lugar que a gente acha que já está ali bem confortável, né, nessa zona de conforto, e eles chegam e questionam, por que essa obra está aqui? Por que só esse artista que tem sala? Por que tal acervo não veio para a exposição? Quando é que isso pode chegar? Então, eu acho que isso vai fazendo a diferença, porque esse público, ele está dentro do museu, né? Sim. Hoje, por exemplo, nós somos 14 servidores públicos e 6 terceirizados, e são 40 bolsistas por ano dentro desse museu. Nossa, é bastante bolsista, né? E que legal que vocês têm essa prática de acolher essas novas ideias que vêm junto com as novas gerações, né? Esses novos questionamentos. É muito importante, porque, como você bem disse, a instituição em si, pela definição, é permanente, né? No sentido de que não deveria ser tão fácil destruir uma instituição. Mas o que compõe ela, os conceitos, as práticas, os entendimentos, interpretações do acervo podem ser renovadas, podem ser ventiladas, enfim, reinterpretadas, né? É muito interessante você trazer isso como um diferencial mesmo, não no sentido do museu universitário ser mais uma estratégia de doutrinação desses estudantes, mas sim de colaborar na formação crítica, né, dessas pessoas. Sim, e eu tô vendo aqui, me deu um estralo aqui rapidinho, eu fui ver, eu abri a programação da Semana de Museus. Eu tô vendo a programação da Semana de Museus do MAUC, né? E tem programação, tem coisa pra todos os dias, praticamente tem coisa que tem programação 2 vezes no dia, que é um museu bem ativo mesmo, né? Tem bastante coisa na Semana de Museus aqui que vocês vão fazer, né? Tem, dia 15, 2 atividades, 16, uma atividade. Eu acho que provavelmente esse episódio vai ao ar depois da Semana de Museus, mas se não, deem uma olhada ali, mas, 17, dia 18, 19, 20, tem bastante atividade aqui do museu. Eu achei bem interessante. Aproveitando o comentário do Gu da Semana de Museu, com a programação cheia, como é que é a relação do MAUC com os públicos, né? Já que tem bastante programação, às vezes a gente vê um museu sofrendo, né, para chamar gente, para criar um relacionamento com seus públicos ou com quem ele espera que visite a instituição, né? Enfim, como é que é isso por aí, Graciele?
Bom, o Malc ele tinha um público até uns 6, 8 anos atrás, que é assim, a gente só aguardava os estudantes, os colégios, os grupos chegarem. A gente passou por um momento crítico, né, de programação, de equipe, né, durante muito tempo a gente era uma equipe muito restrita, eram 4 pessoas para gerir 12 salas, biblioteca, arquivo, reserva técnica, programação. Então, durante um tempo, o museu padeceu muito de poder fazer coisas bacanas para a sociedade, né? Isso está dentro de uma estrutura organizacional mesmo que não entendia as funções, as atividades que a gente pode desenvolver no museu, né? Tinha muito uma mentalidade que para o museu funcionar bastava as portas estarem abertas ali e que o público, se quisesse, entraria. E a gente sabe que não é tão simples assim, né? A gente que está nesse campo todo santo dia, a gente sabe que não é simples assim nunca, né? O público de museu é conquista, é programação bacana, é relação de respeito, é escuta, né? A gente precisa aprender a escutar os públicos, a gente precisa aprender a escutar os diversos públicos. E a gente começou a ampliar essa equipe em 2015 e começou a pensar e organizando essa programação, né? E aí, em 2018, quando eu assumo a direção do museu, a gente tinha uma média anual de 5 mil visitantes por ano, que era majoritariamente escolas, né? Para a importância desse museu, era um público muito pequeno, irrisório, né? Mas era o que a gente tinha, era esse público, né? A gente estava sem núcleo educativo, a gente estava sem núcleo de comunicação, todo mundo que estava ali na estrutura da equipe ia fazendo um pouquinho de cada coisa para a gente ir melhorando. E numa das reuniões com o reitor que me nomeou, ele falou assim, que queria que a gente ampliasse o público do museu. Eu falei assim, não, a gente pode tentar ampliar, mas eu preciso de equipe, eu preciso de alguém que faça a comunicação, eu preciso de alguém que gerencie o núcleo educativo, né? Então, assim, era uma obrigação do gestor receber as escolas, era o gestor que recebia. Isso é inviável, é humanamente impossível, né? Era quem pensava a programação, era quem tinha que fazer tudo. E uma hora você vai cansando e vai vendo que você não consegue fazer tudo e você começa a fazer muito pouco, né? E aí o nosso público interno não visitava o museu. Os professores não visitavam, os servidores técnicos administrativos não visitavam, os estudantes da região não visitavam, né, que está dentro dessa área de humanidades. Eles só iam se algum professor levasse dentro de uma disciplina. Só iam puxados pela mão dos professores, ou com um trabalho que valeria algum ponto, né, no final do semestre. Então era esse o nosso público. E aí eu comecei a fazer algumas parcerias internas com alguns professores para a gente começar a pensar programações. E uma das primeiras programações que eu pensei foi com o pessoal da música, que estava num bairro mais distante, que é o bairro PC, né, que é onde tem o maior campus da universidade. De que tal a gente pensar sessões de música no museu, né? E a gente começou a trazer os projetos de extensão da música para tocar música clássica, fazer concertos, grupos de percussão, grupos de metais, grupos de violoncelo. E o público do bairro Benfica, que é onde o museu está localizado, começou a visitar esse museu. É uma coisa boba, porque assim, eu não gastei um centavo. Eu chamei parceiros, projetos de extensão que precisavam de palco e precisavam de plateia para tocar dentro do meu espaço, e eu precisava de público dentro desse museu. Eu precisava formar plateia, eu precisava começar que as pessoas começassem a visitar esse lugar. Então eu juntei o meu desejo com o desejo dos outros lugares, né? E esse público começou a aparecer dentro do museu. E aí eu também comecei a organizar a programação das exposições, de fazer um calendário expositivo anual que tanto tivesse o atendimento às demandas da universidade, né? Apesar da gente não ter um curso de artes visuais, a gente tem arquitetura, a gente tem design, a gente tem história, a gente tem ciências sociais, né? A gente tem cursos que trabalham com produção artística, a gente tem cursos de artes, né? Teatro, dança, música na UFC. Então, a gente pode começar a pensar a programação com esses públicos e equilibrar as demandas internas com as demandas dos artistas e grupos artísticos da cidade, né? Porque o Malc tem um prestígio muito grande. Né, os artistas ainda querem doar para esse museu, né? É um acervo que inicialmente foi comprado, mas que hoje ele se cresce através de doação.
E é um museu que tem muita credibilidade. É incrível isso, porque as pessoas chegam e doam, e querem doar para esse museu. Não, eu quero doar para o Malk. A gente sabe que o Malk não... mas eu não tenho espaço. Não, mas veja se não cabe numa mapoteca, porque eu queria muito que esse acervo viesse para a universidade. E às vezes são coleções, assim, de artistas que formaram suas coleções ao longo da vida e que chegam num determinado lugar, na hora de seus espólios, falam assim, gente, isso aqui a família não vai querer, isso vai parar num leilão qualquer. Estudei na universidade, trabalhei na universidade, então esse acervo ele precisa voltar para a universidade. A gente tem muito, muito caso assim no Malk. E as pessoas doam, porque é o primeiro, né, é um dos primeiros museus universitários do Nordeste a ter museólogo desde a década de 60. É um acervo que é 99% documentado, né? Hoje ainda falta Tainacan, falta base de dados bacana, falta uma série de coisas, mas tem tudo muito organizado, é um acervo patrimonializado. Então a gente não tem histórico de furto, de roubo, de sumiço de obra de arte. Então tem uma segurança institucional também que dá credibilidade a esse museu. E a gente começou nessas parcerias de pensar uma programação que aliasse as demandas da universidade com as demandas do público, a gente começou a formar uma plateia. E a partir daí a gente começou a fazer uma programação que eu adoro, que eu idealizei, que é das programações que eu mais gosto, que é o Férias no Malk. Né? Janeiro e julho, museu universitário, né? Se é só da universidade, não vai ninguém. Não aparece Nossa, uma vivala. só as mosquinhas, né? Real. Entra uma pessoa por dia. Então, em 2019, com a chegada do outro museólogo, que é o Saulo, que foi para coordenar a implantação do núcleo educativo, eu falei assim, Saulo, a gente tem um problema sério. Durante o semestre, a gente tem gente visitando o museu, as escolas trazem, mas o que a gente pode pensar para trazer as famílias? Né? O Malk é um museu da cidade. Como é que a gente perde esse lugar assim? Vamos pensar uma programação para nas férias os pais trazerem os filhos, programação para público infantil. A gente tem tanta gente fazendo projeto de extensão bacana. Vamos começar a chamar esses parceiros para a gente oferecer uma programação conjunta, né, de estudante que precisa de horas complementares para se formar, para dar uma palestra, para dar uma oficina de arte. Né? Tem a curricularização da extensão hoje, como é que a gente pode aliar isso? E virou, a gente já completou 11 edições do Férias do Malk, né? Cada edição a gente abre uma convocatória pública para que as pessoas mandem propostas de atividades, né? Toda a programação ela é gratuita, não tem custo zero para a gente e para o participante, né? E a gente foi formando plateia, mas é um desafio, né? Mas o que a gente aproveita? Que a gente está na universidade, né, que tem curricularização de extensão, tem necessidade de horas complementares, que tem apresentações públicas, que tem gente que precisa apresentar projetos para, né, resultados de projetos e pesquisas, porque isso vai para o Lattes, vai tentar uma seleção. Então, a gente alia o que a gente não tem de recurso com o que a gente tem de potencialidades dentro da universidade, que é o capital humano, é o capital simbólico, é o capital educacional. É isso que eu ia dizer, porque às vezes não ter o curso de artes visuais, artes plásticas, que seria o curso de maior aderência, vocês dialogam com, não tendo esse curso, vocês dialogam com as outras frentes, as outras linguagens artísticas, né? E une a fome com a vontade de comer das outras pessoas, né? Fazendo até com que esse museu seja ativo e coerente na dinâmica da universidade, na dinâmica da cidade, né? Então, achei bem interessante as estratégias que não são necessariamente na chave do óbvio, né? O Museu de Arte tem que dialogar só com o curso de artes. Não, pode dialogar com diversas outras frentes das artes, outras necessidades das pessoas. E o que eu queria perguntar, quando eu estava fuçando no site, eu achei muito lindinho, acho que chama Livro de Brincar, é esse o nome, né? E aí, eu fiquei pensando se essa programação de férias tinha a ver com esse Livro de Brincar, que é um PDF que está disponível no site do museu, para a galera imprimir, e tem várias propostas de brincadeira ali, né? Tipo um almanaque, né? A partir do acervo do museu. E é muito legal porque tem referências visuais dos
dos artistas, das produções, das obras que tem no museu, é feita por pessoas, pelo que eu entendi também, relacionadas a essa proposta aí da universidade, né? Ou eu tô viajando? Eu imaginei que os alunos de design, por exemplo, colaboraram nisso, ou não? Não, você está correta, Marina. A gente começou os cadernos de colorir na pandemia, né? Quando a gente fechou ali em 2020, na pandemia, a gente começou a fazer uma série de coisas, né? Programação para adultos, lives, isso, que pode fazer assim, todo público que tem acesso. Mas chegou um determinado momento, no núcleo educativo, a gente conversou, eu acabo às vezes perpassando por esses lugares no museu. Eu dou muita autonomia, mas às vezes eu me meto com algumas dicas que eu acho que eu percebo que poderia ser diferente e dou para os meninos verem como é que eles podem executar ou não executar. E na pandemia, a gente tinha um público escolar muito presente no museu, de crianças, né? E assim, a gente estava pensando todo dia uma programação para adulto. Vamos fazer isso, vamos fazer a live, vamos fazer um catálogo, vamos fazer uma conversa com fulano, vamos fazer uma exposição. E na nossa equipe, na época, a gente tinha um servidor que já é aposentado hoje, que ele é artista visual. E na época da pandemia, eu falei com ele assim, Francisco, que tal se você fizesse umas releituras de algumas obras para a gente montar um pequeno caderno de colorir? Foi o primeiro trabalho que nós fizemos, para a gente disponibilizar no site, para os pais baixarem com as crianças, né? Imagine um ano e meio com as crianças em casa, criança entedia. Eu não tenho filhos, né? Meus 2 filhos são 2 gatos. E eles entediavam com a minha presença aqui 24 horas dentro de casa na pandemia. Eu imagino criança que é muito social, que ia para a escola todos os dias, que convivia com outras crianças, que brincavam. E ele topou o primeiro caderno de colorir, os 2 primeiros cadernos de colorir do Malk. Que era justamente, a gente fez pensando no público infantil, para que os pais pudessem baixar, imprimir e colocar para as crianças colorirem. E a gente acabou descobrindo depois que os pais imprimiam e também davam para os idosos, né? E os idosos coloriam, e muitos transcreveram, não sei se o termo é correto, é transcrever os desenhos para tecidos e começaram a bordar. Então, de vez em quando, a gente recebia uns feedbacks que os desenhos que o Francisco Bandeira tinha feito para os cadernos de colorir tinham virado bordados. E foi uma coisa linda, porque a gente foi para um público, mas a gente também atingiu outros públicos, porque a gente, de fato, a gente negligenciou os idosos, né? Assim, de alguma forma, super protegemos, né? Mas a gente não pensava soluções para eles que eles pudessem fazer. E esses cadernos de colorir foram muito direcionados para o público infantil, que serviu para esse público também que é idoso e que de alguma forma volta, né, ali para aquela primeira infância. E aí depois a gente passou a ter uma pedagoga na equipe do museu e a gente foi pensar os cadernos de brincar, que aí eram propostas de fato que não era só colorir. Os primeiros cadernos de colorir, o Francisco Bandeira fazia os desenhos e uma estudante do design fazia o design, capa, montava a estrutura, montava o PDF, a gente subia para o site, né, disponibilizava, fazia sempre uma livezinha, disparava nos grupos de WhatsApp, quase igual uma corrente, né, para o povo poder baixar esse material. E depois os cadernos de brincar tiveram já uma proposta muito mais pedagógica, né, de fazer autorretratos, de ligar os pontos, de achar os erros. E são coisas que eu acho que são simples, né, e que funciona com os estudantes, com os servidores técnicos administrativos, com os docentes. É isso que eu falo. Assim, a gente sente muito não ter um recurso para o museu, né, um orçamento mensal, um orçamento anual. Né, a gente sonha com aquele acórdão do TCU, ele entra em prática para os museus universitários e que venha um orçamento exclusivo para os museus universitários, para a gente ter condição de fazer outras coisas. Mas o que a gente também faz é isso, é aproveitar esse capital humano, que são estudantes, que são servidores técnicos administrativos, são servidores docentes, que podem pensar soluções com a gente de baixo custo, né? Às vezes imprimir tem um custo elevado, que a gente não consegue alcançar, mas a gente disponibilizar num PDF, cada um vai imprimindo e vai fazendo no seu tempo. Então, o núcleo educativo do museu é um núcleo, assim, que eu acho lindo,
né? Tem meninos que vêm de todas as áreas, vêm da psicologia, vêm da letras, das ciências sociais, da biblioteconomia, do direito, das sistemas e mídias digitais, para serem nossos bolsistas, né? Eles, né, é um dos editais mais concorridos do MAU, que é para atuar no núcleo educativo do museu. Eu acho isso muito incrível, porque se tem uma coisa que a gente, quando a gente é jovem, a gente tem medo, é de público, né? Quando chega assim, 50 crianças dentro do museu, 50 adolescentes, né? Eu pelo menos me apavorava, né? Mas os meninos, os bolsistas querem passar por esse desafio e fazem lindamente esse trabalho. O núcleo de comunicação do MAU faz um trabalho assim, é um museu que eu falo que fala demais. Não é à toa que eu falo muito. Porque é um museu que, né, agora, por conta da greve, a gente suspendeu a greve dos trabalhadores da educação superior brasileira, a gente está em greve, né, então o nosso trabalho de comunicação, uma série de trabalhos estão totalmente suspensos no museu, né, até o governo poder negociar e dar um reajuste digno para a gente, né, enquanto servidor público que entrega um serviço de qualidade para a sociedade gratuito. Mas é uma equipe de comunicação que trabalha muito, pensando em estratégias de dialogar, de fazer com que esse público vá ao museu, né? Hoje a gente tem outros equipamentos na cidade que, né, que numa exposição de 3 meses a 4 meses tem 100 mil visitantes, mas a gente se orgulha dos nossos 100 mil visitantes anuais, a gente tem muito carinho por essas pessoas que não abrem mão de estar ali com a gente, de frequentarem as nossas atividades, de construírem uma programação conosco, de pensarem esse museu conosco. E eu sempre digo para a minha equipe, né, para a equipe que trabalha comigo, a gente não pode perder a nossa origem, a nossa essência é entender o lema da universidade, que é o universal, é o regional pelo universal, né? Essa interligação do local com, né, com um plano maior. E a gente nunca pode perder a essência do MAU, que é essa de ser participativo, que é de ser colaborativo, que é de ser construído a muitas mãos, né? Eu não quero que só uma pessoa tome as decisões, então eu quero que, né, quando a gente pensa uma programação de férias, a gente monta uma comissão interna para avaliar, para ver se a programação está bacana, né, para validar, para chamar as pessoas. A gente sempre, né, com a nossa equipe micro, fazer as coisas de forma coletiva, para que funcione, para que de fato haja uma questão de essência, de humanidade, de construção coletiva e colaborativa e participativa. É difícil? É dificílimo. É fácil? Não, não é fácil. Mas é isso que eu falo, né? E é por isso que a gente brinca lá que a gente é um oásis dentro da UFC em termos de equipe, em termos de programa de bolsas, né? Porque a gente vai se ajudando, a gente vai dando as mãos uns para os outros, a gente vai construindo juntos, vai passando raiva juntos também, porque a gente passa muita raiva. Faz parte, né, do processo, Graciele, passar raiva. Mas o processo coletivo... processo coletivo tem seus desafios, suas delícias também, né? Enfim, eu gostei muito de conhecer mais sobre o MAU, que espero que a gente possa dar uma passada aí em agosto, se tudo tiver nos conformes. Eu não sei como é que a greve vai estar até lá, né? Espero que esteja tudo certo até lá. Bora aí, Lulinha, né? Aumento dos militares, professor. Não, vamos lá, né? Exatamente, vamos lá dialogar e criar condições melhores de trabalho para os servidores públicos da educação superior que, como a Graciele bem disse, oferece coisas para a sociedade de forma gratuita, com qualidade, enfim, fazendo o museu funcionar dentro das possibilidades e ainda assim com muita, muita, muita paixão, muito carinho pelas pessoas e entregando coisas de qualidade, né? Acho que estamos caminhando para o fim da nossa conversa de hoje, Museanders. Espero que esse tema tenha contemplado as necessidades dos nossos ouvintes de conhecer esse Brasilzão, que é tão diverso, tão bonito, e também mostra pra gente outras realidades diversas. Gu, quer fazer algum comentário? Eu aqui tô impressionado, assim, eu já usei o site também, achei um negócio que eu vou botar nas minhas indicações aqui, que é bem a nossa área, mas eu tô
impressionado como o museu em si assim, a gente tá tão acostumado a ver alguns museus que não se movem, que não fazem interação pública, às vezes só abrem a porta e esperam o pessoal chegar. E quando a gente vê iniciativas como essa, que vocês fizeram um livro pra pintar, que depois foi desenrolando em outras atividades, e a gente acaba ficando emocionado com isso, né? Quando atinge o público que não era pra ser atingido, que assim, em tese não era pra ser atingido, e principalmente o público de idoso, que é um público que a gente conhece, assim, tem tem muita dificuldade em acessar o museu, até mesmo em ser convidado a acessar o museu, né? E por mim, Marina, já entra aí no site da Latam, da Azul, e compra a nossa passagem aí pra amanhã, já vamos embora. Eu só... Pode deixar. Tenho elogios aqui, e nas indicações eu tenho até uma pergunta pra fazer, né? Nas indicações, vou fazer uma pergunta na indicação. Beleza. Vamos abrir então nosso espaço para indicações? O que vocês acham? Eu também tenho indicações. Então bora. Beleza. Posso fazer a minha indicação primeiro, que é uma indicação clubista? Passa. A minha indicação é clubista porque eu ia justamente indicar que vocês entrem no site do Malk e vejam o caderno de brincar e as opções de atividades que tem lá nesse material. Dá para imprimir, tem até um manualzinho de qual é a melhor forma de imprimir o material para que você não gaste folhas tentando imprimir ele do jeito certo. Por quê? Além de toda a história, o propósito dele que a Graciele compartilhou com a gente, eu pessoalmente gosto muito de propostas que valorizem o brincar no museu. E quando a gente pensa em brincar, a gente leva pro que a gente chama dos referenciais da cultura popular, que bebe também no jogo, na brincadeira do corpo, né, em relação ali à experiência do corpo, com a ludicidade, com os referenciais culturais que a gente mesmo produz e bebe desses referenciais, né, a gente se alimenta deles enquanto alimenta eles também. Então, eu fico muito, falando em alimentação, eu me sinto muito nutrida quando eu vejo que os museus se apropriam dessas propostas de brincar, quando a gente geralmente não pensa, né, que o museu também é um espaço do lúdico, um espaço do lazer, um espaço possível para brincadeira, não só para crianças, mas atingindo o público idoso, que aí se apropriou dessa atividade da sua maneira e virou um bordado. Olha que incrível, né? O bordado é pintar com a linha, né? A gente tem vários formatos de colorir as imagens, então eu achei muito lindo. Fica aí, essa é a minha indicação clubista de hoje. Deem uma olhada no caderno de brincar que tá ali gratuito, disponível no site. Posso continuar com a indicação clubista? Claro! Eu descobri que eles têm um podcast também. Eu acho que é Nemalcast, eu acho que é isso, Nemalcast. E do que tô vendo aqui é do pessoal do Educativo, que eles produziram no ano passado. Tem bastantes episódios aqui, eu preciso ouvi-los aí. E é tão legal assim que o que a gente fala aqui, né, que a gente também tá desenvolvendo. O podcast também pode ser uma maneira do Educativo fazer, né, produzir além das quatro paredes do museu, né, produzir, ou então até mesmo não educar, mas fazer a mediação além das quatro paredes do museu, né? Então eu acho bem interessante fazer outras indicações também um pouco mais bairristas no sentido da Clio, do nosso podcast aqui. Conheçam o Museu do Seridó também, que é um museu universitário da UFRN. Ele infelizmente ainda não reabriu as portas, mas ele ainda continua com atividades. Vira e mexe, eles estão fazendo algumas exposições lá na cidade, em Caicó, ou então estão fazendo exposições online, ou estão abrindo um museu mesmo para poder ter rodas de conversa. Infelizmente, nossa querida Vanessa Espinosa não tá mais na direção lá, né? Fica um beijo para ela. Mas o Museu do Seridó continua aí na ativa, mesmo não recebendo público fisicamente, né? Mas continua recebendo público e fazendo algumas atividades. Também deixar aqui, né, indicação de que, pelo amor de Deus, gente, se tem um museu universitário na sua cidade, vá conhecer. A Graciele aqui falou dos museus lá de Diamantina, né? Eu tive a oportunidade de visitar os dois ao mesmo tempo, porque o Museu do Diamante estava fechado para reforma, ele estava ocupando a Casa Chico da Silva, né? Então, eu tive a oportunidade de conhecer os dois ao mesmo tempo lá em Diamantina. Eles são museus do IBRAM, né? Mas também visitem os museus do IBRAM, é bom, é importante. Mas tem um museu universitário na cidade? Visite.
gente aí, principalmente aqui em São Paulo. Em São Paulo a gente tem diversos museus universitários que as pessoas não conhecem. Na USP a gente tem um museu universitário lá da anatomia, que tem você, tipo assim, não querendo assustar os nossos ouvintes, mas você não pode tirar fotos lá dentro por conta que são peças anatômicas humanas. Então são bem interessantes, assim, né? Tem o cenografia, eu acho que tá fechado, mas tem o MyUSP também, que é um grande parceiro nosso. Então, Museu do Ipiranga, Museu de Zoologia também. E se você, assim, é bem difícil o museu universitário ter alguma outra fonte de renda, como uma lojinha, um cafezinho. Se tiver, dá uma ajuda. Vai lá, compra alguma coisa, toma um cafezinho. É bem difícil por conta de, né, questões de ser um museu universitário, de público, né, e depender de de certa verba. Mas se tiver, né, se tiver a sorte de ter, vai lá, toma um cafezinho e compre uma lembrancinha, né? Inclusive, Graciele, a pergunta fica, tem algum outro tipo de financiamento com o museu? Tipo assim, uns amigos do Malk ou algum outro tipo de... que as pessoas possam ajudar o museu? Ainda não, Gustavo, mas a gente tem conversado agora com a Pró-Reitoria de Cultura, que foi recém-criada, da gente encontrar esses caminhos de ter uma associação de amigos, de ter algum caminho de sustentabilidade, né? Para quem vier para o Fórum Nacional de Museus, vai ver os produtos. A gente teve hoje até reunião para fazer uma primeira análise dos primeiros produtos das lojinhas dos museus e equipamentos culturais da UFC. Então, quem vier para o Fórum Nacional de Museus vai encontrar coisas lindas do Malk, da Casa José de Alencar, da Seara da Ciência, do Memorial da UFC. E, né, cumprir. Vai ser a forma de nos ajudar a dar uma mínima sustentabilidade a partir de agosto. É muito bom, eu também tenho muita coisa de museu quando eu viajo, eu sempre compro, sou cheia de souvenir aqui em casa, cheia de pequenas lembrancinhas. Mas até o momento o recurso é via universidade, é via emenda parlamentar quando a gente consegue, é via apoios em editais, patrocínios, mas é isso, a gente quer criar o projeto, a gente quer fazer o projeto da Associação de Amigos para dar mais sustentabilidade. Perfeito. E você tem alguma indicação de algum filme, livro, exposição, conteúdo, assim, que você deixa fica a dica para os nossos ouvintes? Bom, gente, quem vier ao Ceará, eu falei muito dos museus da Universidade Federal do Ceará, né? Mas vou fazer a dica de um espaço aqui na cidade, né? Que é o Espaço Cultural da Unifor, que é uma universidade particular que tem em Fortaleza e que tem um espaço cultural com um acervo também assim incrível, né? De artes plásticas, uma biblioteca de obras raras, né? Que deixo a dica para visitar. Mas venham visitar o Malk, vão à Casa de José de Alencar, vão à Seara da Ciência, vão conhecer a reitoria da UFC, né? Que são espaços incríveis, né? Mas para não ser tão bairrista, vou indicar esse espaço da universidade particular, lá, a Unifor, que vale a pena conhecer e sempre tem exposições incríveis que vale a pena a visita. Ninguém se arrepende de ir lá, garanto. Maravilhoso, já coloquei aqui na listinha, lá durante o fórum, se tudo der certo, a gente dá uma passada em todos esses lugares. Tomara que dê certo. Então é isso, queridos, vamos agora encerrar o nosso episódio de hoje. Sempre encerramos com um agradecimento imenso pela participação de todos. Muito obrigada, Gu, por mais um episódio. Muito, muito obrigada. Eu que agradeço bastante, agradeço você, querido ouvinte, Graciele, agradeço o Mato do mundo. Vamos ao Malk. Eu tiro o O, esquece o O, é Malk. E vamos lá e ouvir aqui que fica do lado do metrô. Então, pra quem é de São Paulo, sabe a importância disso, né? Quem acha que tem outras pessoas que moram em regiões que tem um metroviário, sabe a importância disso. E eu já tô doido, porque tem duas coisas que eu amo na vida, Marina. Quais são? Museu e sistema ferroviário. Eu amo. Muito bom. Eu quase me fiz a inscrição na ETEC lá de técnico em sistema metro-ferroviário. Quase que eu fiz. Uau! Ia ser muito interessante, até porque tem não sei se é rede ou sistema de museus ferroviários. Sim, olha aí. Sim. Então, ó, já fica perto do metrô Benfica, uma região maravilhosa. Eu tive a oportunidade de trabalhar com venda de livros aí em Fortaleza, né? Não indo a Fortaleza, mas mandando livro para vender no Extra, no Carrefour.
Carrefour, assim, a região do Benfica ali, eu sei que é muito bem falado, o pessoal gosta bastante de visitar, então bora que bora, vamos visitar. Perfeito. Muito, muito obrigada, Graciele, por ter aceitado o convite, por ter se inscrito e por ter se disposto a falar aqui com a gente nesse espaço aqui. Estamos sempre de portas abertas para você. De forma geral, eu adorei toda essa história, toda a sua sabedoria, seu conhecimento sobre o museu. Muito, muito, muito obrigada. Bom, gente, eu que agradeço pelo convite para estar aqui conversando com vocês aqui no estúdio, conversando com o público, né? Muito bacana. Então você vai vir, Gustavo, vai vir conhecer o Museu Ferroviário João Felipe, você vai adorar, né? Tem muita coisa legal em Fortaleza, você vai se encontrar em muitos museus aqui. Fortaleza vai surpreender vocês em termos de museus tradicionais, museus de território, museus de todos os tipos, né? Para todos os gostos, né? Agradeço o espaço, agradeço a conversa, foi muito bacana e fica o convite para todos virem para o Fórum Nacional de Museus em agosto, tá, meu povo? Que vale a pena pelas praias, pelos museus, pela cultura, pela gastronomia, né? E por estar aqui em Fortaleza, que ninguém vai se arrepender. Muitíssimo obrigada. É isso, queridos museanders, espero que tenham gostado desse episódio. Ficamos por aqui, até a próxima. E os museus, o mal que os museus universitários seguem vivos. Muito obrigado, vão com Deus, valeu. Santos!